É o parágrafo 239. Amores Letícia 239, e você partilhando junto com a gente. O Papa então diz assim: é compreensível que nas famílias haja muitas dificuldades quando um dos seus membros não amadureceu a sua maneira de relacionar-se, porque não curou feridas de alguma etapa da sua vida. Vamos lá. As chamadas então velhas feridas. Olha o que o Papa traz aqui. Existem situações que surgem nas famílias e que acaba trazendo muitas dificuldades do Papa. É quando um dos seus membros, vamos pensar aqui, esposo, esposa, os filhos, não amadureceu no relacionamento. Ah, como é difícil lidar com pessoas imaturas, é a imaturidade ou a infantilidade. Aí fica difícil. Pessoas que na idade e até no tamanho são adultas, mas agem às vezes pior do que crianças na sua maneira de se relacionar. E aí o Papa traz ainda, olha, por que elas agem assim? Porque ela não curou a ferida de alguma etapa de sua vida. Então continua agindo como uma criança, com infantilidade. Você não consegue dialogar, você não consegue propor. Existe sempre uma barreira que é a falta de maturidade. Você fala, a pessoa já se magoa, já fica triste, já quer brigar, ela já se ofende. Não existe um crescimento, não existe um amadurecimento. O Papa diz assim ainda: a própria infância e a própria adolescência mal vividas são terreno fértil para crises pessoais que acabam por afetar o matrimônio. Infância e adolescência, se não forem bem vividas. Veja só, nós estamos falando aqui para você que já é adulto e que talvez tenha vivido alguma situação nesse sentido que foi mal vivida. Pode ser que tenha. Mas também estamos falando para você que hoje é adulto e que tem a oportunidade de acompanhar uma criança ou um adolescente, para fazer com que a crise dessas fases, e todas as suas fases vão ter as suas crises, possam ser superadas. Não existe adolescente que não tem crise. Todos têm. Ah, mas eu não fui um adolescente rebelde. Tá, essa é outra história. Nós estamos falando de crises, não de rebeldia. Vai ter um tipo de crise. Mas o problema disso é que no futuro pode atrapalhar o matrimônio. Algo que não foi bem vivido lá no passado. Aí o Papa continua dizendo assim: se todos fossem pessoas que amadureceram normalmente, as crises seriam menos frequentes e menos dolorosas. Amadurecer normalmente. Mas aí nós vamos percebendo que, de fato, quem amadurece assim tão normalmente? É difícil, né? Somos afetados por tantas situações enquanto somos crianças, né? Do relacionamento dos pais, talvez até algum tipo de abuso que possa ter sofrido, ou até mesmo ali a influência de bebidas, de drogas, de prostituição muito próximo da criança, de pessoas que vivem essa realidade no seu dia a dia. E aí, como amadurecer naturalmente diante destas situações? O Papa continua: a verdade, porém, é que às vezes as pessoas precisam realizar aos 40 anos um amadurecimento atrasado que deveria ter sido alcançado no fim da adolescência. Importantíssimo isso que o Papa coloca aqui para nós hoje. É a chamada adultescência. É a mistura da fase adulta com a adolescência. Por que aos 40 anos? Existe até um ditado, né, que a vida começa aos 40. É porque aos 40 anos existe uma outra crise, que é a chamada crise da meia-idade. É uma revalorização da vida, dos próprios projetos e da própria história. Não sou mais adolescente, não sou mais jovem. Eu tinha muitos sonhos. E a partir daqui para frente, quais serão os meus sonhos? Quais serão os meus projetos? Já que alguns eu conquistei, outros não, mas eu preciso
me reafirmar. Se existiram situações que não foram resolvidas lá atrás, ainda na adolescência, vão surgir novamente agora neste momento, porque o momento da crise faz justamente florescer essas situações. Às vezes, diz o Papa, ama-se com um amor egocêntrico próprio da criança, fixado em uma etapa onde a realidade é distorcida e se vive o capricho de tudo que gira à volta do próprio eu. Egocentrismo, egocêntrico, tudo tem que girar ao meu redor. Tudo tem que ser conforme eu sou o juiz da verdade, eu sou o juiz do bem e do mal, eu estou no centro. Lembra do livro do Gênesis? Lembra do paraíso? No centro estava a árvore do bem e do mal. E aí, de repente, Adão e Eva quiseram se colocar no centro de tudo e saber o que é bem e o que é mal e determinarem o bem e o mal. Olha aqui, é exatamente isso, este egocentrismo de querer estar no centro, de querer ser o centro e fazer a partir daí toda a realidade. Por isso o Papa diz que essa pessoa acaba vivendo esse capricho. É um amor incansável que grita e chora quando não obtém o que deseja. Lembra da criança assim? Às vezes quando a gente vai no mercado, né? Sempre tem uma criança dessas lá, né? Ela se joga no chão, ela grita, ela chora. Aí até que os pais se rendem diante do escândalo para não passar mais vergonha. Então acabam fazendo a vontade do reizinho. O filho e a filha como reizinho, a rainhazinha do lar. Eles mandam, eles fazem o que querem, do jeito que querem, e os pais que obedeçam, e os pais que façam conforme a criança deseja. Tudo gira em volta do próprio eu. Grita, chora, se não tem o que deseja. Isso traz depois para a vida adulta essa mesma infantilidade. Outras vezes, diz o Papa, ama-se com um amor fixado na fase da adolescência, caracterizado pelo confronto, a crítica ácida, o hábito de culpar os outros, a lógica do sentimento e da fantasia, onde os outros devem preencher os nossos vazios ou apoiar os nossos caprichos. Olha só, o Papa descreve aqui também uma situação da adolescência, de uma adolescência mal resolvida. Vamos ter adolescências bem vividas que vão levar ao crescimento. O confronto, e às vezes o confronto só pelo confronto, é só para ser do contra. Eu tô com 40 anos, mas eu ajo como um adolescente. O pai fala A, eu digo B. O pai ou a mãe fala isso, faça isso, eu faço totalmente oposto, para contrariar, para fazer diferente, para ser o transgressor. Isso é uma adolescência mal vivida. Eu transgrido a lei, eu transgrido as normas. A crítica ácida. Às vezes existem críticas, como o Papa coloca, é uma crítica ácida. Não tem nada que seja para o outro melhorar, é simplesmente para destruir o outro. Sabe o poder que tem o ácido? O ácido, ele vem e destrói, ele vem e machuca, fere. Não tem nada de construtivo nessa crítica. Totalmente destrutiva. Uma crítica ácida, sem caridade nenhuma. Não porque eu quero que o outro cresça, mas eu quero destruir o outro. Não tem nenhuma caridade. O hábito de culpar os outros. Quantos que vivem assim? Nunca a culpa é minha, né? Eu sempre acho um jeito de jogar a culpa no outro. De colocar o outro como um culpado, de colocar o outro como... E eu sou sempre a vítima, eu sou sempre o coitadinho. Então, infelizmente, nós vamos vivendo essa situação. Situações que o Papa coloca aqui de uma fase da adolescência mal resolvida, onde os outros devem preencher os nossos valores ou apoiar os nossos caprichos. É meu amigo, aquele que deixa eu fazer as loucuras que eu quero, as bobagens que eu quero. E aí nós vamos encontrar adultos de 40 anos que agem ainda como se fossem adolescentes ou crianças de 15, 14, que vivem... olha só que legal, lembrei aqui a síndrome do Peter Pan. Lembra do Peter Pan? Quem é cringe lembra do Peter Pan.
Cringe é uma outra linguagem hoje, né? Moderna, da adolescência, dos jovens. Cringe são aqueles que já passaram aí dos seus 20, 30 anos. Lembra do Peter Pan? O Peter Pan é um personagem da literatura que ele não cresceu. Ele foi para a chamada Terra do Nunca. E na Terra do Nunca ele fica sempre adolescente ou infantil. Esse é o Peter Pan. E o Peter Pan, lá na Terra do Nunca, ele tá tranquilo, tá favorável, como diz, né? A música tá tranquilo, tá favorável. Mas vive uma infantilidade. Tem muitos que estão nessa síndrome de Peter Pan. Não cresceram. A mamãe ainda precisa arrumar o Nescauzinho, o cafezinho, tudo leva na caminha pro filhinho, que já tá barbudo, mas que ainda tá na casa do papai e da mamãe, porque não assumiu ainda as suas responsabilidades. A mamãe diz, mas padre, deixa ele lá, tadinho. A mamãe cuida. E o dia que a mamãe foi embora, né? Quem que vai cuidar?